Desenhar e criar alguma coisa de imaginação, como qualquer outra atividade, é uma coisa que requer uma prática contínua, assim, porque tu tá a todo momento lidando com diversas coisas diferentes. É como se tu tivesse fazendo um malabarismo com vários objetos, assim. E se tu tá começando a fazer isso, provavelmente tu não vai ter treino suficiente ou equilíbrio suficiente para conseguir pensar todas essas coisas automáticas, né? Por exemplo, se tu vai desenhar esse esqueleto aqui, tem diversas coisas que tu tem que ter em mente, né? Uma seria a perspectiva, a outra seria o peso de linha, outra seria a fluidez disso aqui na composição, como está acontecendo, o conhecimento anatômico para entender além da foto, dos volumes que estão acontecendo aqui, para não simplesmente copiar os contornos. E vamos supor, se tu tem o conhecimento de perspectiva estudado antes, um pouco de conhecimento anatômico, seja humano ou animal, e tu já praticou muito peso de linha, tu consegue se concentrar em outras coisas enquanto está fazendo isso. Tu consegue absorver outros elementos. Por exemplo, se tu estudou anatomia humana, tu consegue comparar que a caixa torácica desse tigre, ela é menor, ela é mais comprida, a escápula, ao invés de ficar na parte de trás, como é no humano, que a gente pode ver aqui do lado, ela fica mais lateral. Tu pode ver que o osso do braço, o húmero, que está conectado na escápula, ele é menor do que seria o nosso osso em proporção, né? E o antebraço acaba sendo maior que esse osso, assim. Tu vê diferença na posição da pelvis, como o joelho é algo que tá vindo para dentro, assim, tá fazendo um movimento mais curto e mais abrupto do que o nosso joelho, que é comprido, e ele desce pro pé, assim, né? Então, o ideal, por exemplo, isso não aconteceria se a pessoa já não tivesse essas coisas dominadas separadas, né? O ideal é tu ter o controle e o treino dessas coisas isoladas, para quando tu for estudar coisas mais difíceis, tu conseguir absorver outro tipo de conhecimento no teu desenho, né? Essa tabela que eu fiz para me ajudar nas aulas, seria o nível de dificuldade de assuntos, assim. Eu me inspirei num vídeo do Feng Zhu, que ele fala de sketch, e ele fala muito disso, assim, que às vezes o estudantes ou pessoas que querem começar a desenhar, elas não têm nenhuma dessas bases bem treinadas, por exemplo, perspectiva, peso de linha, e elas pulam direto para cá, assim, né? Elas querem desenhar rosto e elas querem desenhar corpo humano. E isso é uma das coisas mais difíceis na tabela aqui, né? E o motivo de ser tão difícil, essas coisas do fim da tabela, é porque são coisas que ou dependem muito do conhecimento de perspectiva. Se tu errar um pouco da perspectiva, vai ficar errado, tanto de uma arquitetura mais futurista assim, quanto de um olho. Tu vai botar esse olho... minha resolução tá ruim aqui. Mas se tu botar esse olho numa perspectiva errada ou desalinhado, também esse braço vindo um pouquinho para frente, em uma perspectiva errada, essa inserção dos músculos errados. Como a gente vê isso todo dia, a gente se vê no espelho, a nossa evolução foi feita para a gente detectar a mínima nuance no rosto de alguém e reconhecer o rosto das pessoas. A gente vai estar desenhando, a gente não tem muito conhecimento de como desenhar, porque a gente não praticou muito aquilo, mas a nossa evolução vai estar o tempo inteiro dizendo, tá errado, tá errado, tá errado. E mesmo se tu sabe desenhar um pouco e tu dá um rosto meio errado para uma pessoa que nunca desenhou na vida, ela vai saber dizer, tem alguma coisa estranha, não sei o que é. Ou ela até vai dizer, esse nariz tá estranho, ou esse nariz tá muito grande, esse olho tá torto. E a pessoa que praticou, ficou um tempão fazendo aquele retrato meio errado, vai se sentir frustrada, né? Tipo, tô estudando um tempão, gastei horas no meu desenho, e ainda assim essa pessoa que nunca desenhou diz que tá estranho, ou eu consigo ver que tá estranho, né? Então, essa tabela serve um pouco como uma evolução mais prática, assim, uma evolução
mais palpável, porque tu vai, conforme tu for fazendo essas coisas que perdoam mais o teu erro e te forçam a evoluir partes por partes, por exemplo, quando tu tá fazendo essas árvores, tu vai estar muito mais focado em texturas, achuras, peso de linha. Quando tu for fazer esses castelos aqui, tu vai se focar mais em perspectiva e desenhar caixas. Então tu vai ter uma evolução mais gradual. E essas coisas, vamos supor que tu for fazer esse prédio aqui, essa casa de madeira, tu errou um pouco a perspectiva, ainda assim vai parecer ok, sabe? Tu vai fazer essa raiz, tu errou um pouco a perspectiva, ainda vai parecer ok. Se tu ficou horas fazendo, tu vai mostrar pra alguém que nunca desenhou, a pessoa vai achar muito legal e tu vai achar muito legal, e mesmo assim tu vai ver a tua evolução com isso, né? Quando tu for passando para outros níveis de desenho, por exemplo, tu for fazer o grilo, o crocodilo, o búfalo, tu também vai estar acrescentando biblioteca visual, tu vai estar evoluindo a tua biblioteca visual, né? Tu vai estar comparando esse monte de coisa que tu estudou antes com o que tu está estudando agora, e tu já vai ter muito mais automático coisas que já foram no passado. Então tu vai cada vez construindo uma coisa em cima da outra, como se tu estivesse treinando o malabarismo. Agora tu adiciona outra bolinha, agora tu adiciona outra bolinha, e daí quando tu vê, tu vai estar fazendo aquele malabarismo com diversas bolinhas, assim, né? Pra te criar algo novo, tu tem que ter esses fundamentos muito no teu subconsciente, assim. Tu tem que fazer a perspectiva e o peso de linha quase como se fosse algo automático, né? E para isso tu pratica muito elas separadas e em coisas mais fáceis, assim. Em objetos mais difíceis, assim, o ideal é que tu tenha um estudo do próprio objeto, né? Por exemplo, se tu vai desenhar a pedra, as raízes e tal, tu pode observar, tu pode, com conhecimento superficial, fazer aquilo ainda parecer realista, né? Fazer aquilo parecer palpável, só observando diversas fotos, vendo aquele comportamento. Com anatomia, com coisas que são do nosso dia a dia, por exemplo, um cachorro, um gato, essas coisas de perspectiva, tu vai ter que focar mais ainda nos fundamentos e fundamentos mais avançados, né? Por exemplo, dificilmente só de observar o rosto com a pele e algumas nuances de valor, assim, da foto, da luz, tu vai saber desenhar uma cabeça de todos os ângulos, né? Provavelmente tu não vai, se tu não estudar o que tá por baixo disso. Então, estudar os elementos ósseos, por exemplo, o zigomático, como é que isso aqui está separado em um plano, né? A própria luz está nos mostrando. O jeito que a orelha é inserida em cima de uma cavidadezinha aqui que tem no crânio, um buraquinho, como que o osso do nariz funciona, a cartilagem, também os outros músculos, né? O latíssimo do dorso aqui. Tipo, esse tipo de coisa a gente acaba só vendo e fazendo bem quando a gente estuda e sabe o que está acontecendo ali, né? Por exemplo, esse formato aqui, seu tendão do tríceps, aqui a cabeça lateral do tríceps, aqui a cabeça longa, a cabeça média embaixo, o deltoide aqui, o volume da escápula, o trapézio. São sutilezas que tu vai conseguir botar com um treino constante dessas coisas que estão no teu caminho aqui, mas também estudando essas coisas em separados, né? E o ideal é que tu tenha muita prática tanto desse estudo de construção, de perspectiva, quanto do estudo de percepção, que seria um estudo mais... seria unir o estudo tridimensional, então tu praticar desenhar caixas, rotacionar essas caixas, tu praticar esferas, caixas se interseccionando com as esferas, então como que esse corte aconteceria em perspectiva, como que seria fazer elipses, fazer cones. Então isso aqui seria o estudo 3D, e tu quebrar essas coisas em coisas tridimensionais. Então aquele exemplo que eu dei, o braço do cara vindo, tu quebra em um cilindro, né? Tenta fazer isso o mais correto em perspectiva. E tu estudar também o 2D, que seria, enquanto tu tá fazendo essa construção, tu também tá vendo bidimensionalmente os espaços negativos daquela imagem. Tu tá vendo, talvez uma proporção aqui seja essa inserção do latíssimo do dorso, a pelvis, como que tá essa curvatura, a curvatura do trapézio, da cabeça. Então, tu vai juntando esses dois elementos bidimensionais e tridimensionais para ter uma qualidade melhor do teu desenho, né? O desenho ficar
o que se chama mais realista ou acreditável, assim. Ter mais uma... parecer ser real, né? Parecer ser verdadeiro.